Então, eu tô tentando, né, descobrir, entender e sair dessa prisão mental que eu tô, sabe? É difícil mesmo. É muito difícil. Mas eu tava pensando assim, é, para você ficar na prisão mental de alguém, de alguma pessoa, você tem que admirar a cabeça dessa pessoa, né? Como que você vai ficar prisioneira da mente de uma pessoa se você não admira a cabeça dela? Quem entre vocês ficaria preso, presidiário da mente de um Hitler, por exemplo? Ou do Bolsonaro? Quem que ficaria? Alguém que admira essas pessoas. Deve ser, né? Imagina. Porque eu jamais ficaria. Nem presa de Hitler, nem de Bolsonaro, nem de. Esse tipo de gente, entende? Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: que eu provavelmente estou prisioneira desse ser maligno que dizem que é narcisista, eu não sei se esse é o problema dele, para mim ele é meio psicopata, não sei. Eu tô presa nisso, provavelmente não é por causa da cabeça da pessoa mesmo, né? É por causa estranhamente, da sexualidade da pessoa, deve ser, né? Mas aí, mas isso é uma coisa que, se eu for pensar bem, assim, bem pensado mesmo, isso é uma coisa que ela vai terminando, né? Isso não vai continuar eternamente. Eu acho que uma prisão mental real, ela é muito mais perigosa, profunda, né? Até porque essa coisa da sexualidade, né? É uma coisa que se você não está se relacionando mais com aquela pessoa, isso vai terminar. E também, é claro que eu vou ter a chance, qualquer pessoa tem, né? De encontrar uma outra pessoa que substitui isso, simplesmente, né? Substitui. Pode ser difícil? Pode ser difícil, complicado, e uma série de coisas, mas eu tenho, assim, apesar de eu ficar ouvindo esses vídeos aí do Sam Wagner, né? Que ele mesmo é um narcisista, ele é narcisista cerebral. Ele é diagnosticado com essa doença, tá? Ele chama de doença. Costumam chamar de transtorno, mas ele diz que é uma doença. E então ele que está falando, né, que o narcisismo, ou narcisista no caso, na realidade ele é um vampiro, que ele quer recompor a mãe dele, porque ele tem uma mãe morta, uma mãe perdida, ele ficou lá, o eu verdadeiro dele ficou lá, ele tem um eu falso que substitui, que protege esse eu, que é um recém-nascido praticamente, e que ficou lá com a mãe. Então ele pega partes dessas pessoas, assim, que ele vai dominando, entende? Que vão se relacionando com ele, e para ele formar a mãe. Olha, me lembrou aquela história daquele psicopata, né? Serial killer, Ed Shein, né? Parece que o nome dele era esse, né? Que ele costurava partes das pessoas, assim. Até teve aquele filme, Silêncio dos Inocentes, era sobre ele, né? Ele fazia abajur de pele das pessoas, fazia cinto, fazia cada coisa. Então, me lembrou isso, sabe? Que eu acho que geralmente esses serial killers, eles são por aí, né? Então, ele quer reconstruir, ele pega partes das pessoas, como se ele amputasse, assim, as pessoas. Então, ele pega essas partes e ele vai reconstruir, ele vai tentar reconstruir essa mãe, tá? Para ele poder se libertar da mãe. É isso. É por isso que ele abandona as pessoas com quem ele se relaciona, em geral, né? Ou se ele não abandona, fica aquela coisa meio assim que é só na hora que ele quer, de vez em quando, ele não se relaciona de verdade, né? Ele vai então montar essa mãe dele e dele tem que então abandonar as pessoas que cederam parte de si, né? Digamos que fosse uma doação de órgãos, assim. E daí ele vai querer montar essa mãe dele para ele poder, então, com o eu verdadeiro dele, que nunca foi formado, ele poder escapar. Isso é o que eu estou entendendo. Então ele é um tipo de vampiro mesmo. Porque daí, também esse psicólogo, ele fala que daí as pessoas que são os prisioneiros dele, que estão presas, porque é uma prisão mesmo. Você sente que você está emparedado. É isso. Foi, a primeira sensação que eu senti foi essa. De um emparedamento, e é um emparedamento. De lá você grita, ninguém ouve. Você não consegue. Tem outras pessoas presas na mesma prisão, né, na parede lá, mas você não tem comunicação entre elas. É como se fossem celas solitárias. Se eu tento entrar em contato com uma dessas pessoas que eu sei que estão nessa prisão, imediatamente essa pessoa desaparece. É interessante isso, é muito interessante, é muito horrível você estar passando por isso, né? É interessante assim, se for fazer um trabalho de arte, eu acho que vai ser bem interessante mesmo. Mas, então, é aquela história assim do Procusto, sabe? Aquele na estrada lá que os viajantes iam, só tinha a hospedagem dele lá para ficar, daí ele pegava os viajantes e ele justamente amputava as pessoas para elas caberem na cama lá, na caixa que era pequena dele lá. Acho que aquele filme Encaixotando Helena era bem sobre isso, né? Então é isso, sabe, gente? É emparedamento que o narcisista faz. E daí, a pessoa que é prisioneira, na verdade, ela está se transformando no narcisista. Essa que é a parte mais chocante de tudo, né? Daí tudo que você pensa, que você... As suas ideias se tornam as ideias do tal do narcisista, sabe? A tua mente, ele está na tua mente como um parasita,
Como se fosse um alienígena que abduziu, assim. Gente, é muito estranho tudo isso. E o pior é que tudo isso é verdade, sabe? É verdade porque eu tô passando por isso, eu tô sentindo que é isso mesmo. Só que tem uma coisa. Eu sei que eu tenho... como sempre os psicólogos me dizem a vida inteira, você tem muitos recursos. Eu tenho mesmo muito mais recursos do que eu acho que a maioria das pessoas que são prisioneiras dele. Embora eu, pelo meu tipo de personalidade, também eu sou bem a prisioneira ideal, sabe? Mas eu tenho mais recursos realmente porque eu tô vendo o que tá acontecendo, né? Eu acho que os outros assim não veem. Eu percebo, por exemplo, que o marido dele, né, que... Eu não sei se é marido assim que mora junto, que tá todo dia junto, acho que não, sabe? Pelo que eu percebo, acho que não. Mas enfim, eles usam aliança, são casados, né? Ele e um cara. Eu percebo assim que como eles se parecem no sentido... E agora estão se parecendo cada vez mais. Por isso que eu acho que eles estão se relacionando mais. Eles se parecem no sentido de que os dois se vestem com a mesma cor, que é um azul marinho. Eles fazem umas poses assim, sabe, aquelas pra cima assim. Mas quem inventa essas coisas é ele. Entendeu? O outro vai entrando na dele porque a personalidade do outro dá pra ver que não é isso. O outro é um artista, né? Uma pessoa sensível, mas que vai se tornando assim, sabe? Faz aquelas poses, não sei o quê. E daí aquela namorada que ele tinha também, gente, não tem nada a ver com isso, mas de repente também tá ela fazendo umas poses. E, bom, ela já sumiu do meu campo de visão, ela já sumiu, porque eu tentei conversar com ela, tá? Então, mas assim, eu tenho bastante experiência com esses vampiros. Aí que tá, talvez a diferença seja essa. Porque eu tenho experiência desde minha infância. Quem que era vampiro na minha família? Não era meu pai, tá? O meu pai, ele era um homem muito dominador, ele queria que as pessoas todas andassem na linha, obedecessem ele. Ele era, eu não sei se ele era narcisista, tá? Mas ele era desse estilo. Só que como ele era violento, né, e eu criança ainda, eu jamais deixaria meu pai me dominar, porque eu já sentia nele que tinha uma coisa muito ruim, sabe? Então, eu justamente fui a filha que escapava dele, de qualquer controle dele, tanto físico quanto mental. Eu escapei, fugi de casa umas 3 vezes, né? Assim, tipo, realmente eu nunca admirei a cabeça do meu pai, jamais. E aí é sobre isso que eu quero falar. Para você ficar prisioneira da mente de alguém, você tem que admirar aquela mente, entende? E aí então eu vou falar de duas coisas. Então eu não era prisioneira do meu pai, né? Ele não dominava a minha mente, mas tinha uma outra pessoa na família que fazia isso. E eu não sabia. Era a minha irmã. A minha irmã mais velha, porque minha irmã mais velha é uma grande narcisista. Uma enorme de uma narcisista. O narcisista é aquela pessoa que se acha um gênio, acha que é melhor que os outros, que sabe mais, que é muito mais inteligente, que é muito especial, que as outras pessoas são nada perto dela. A minha irmã achou tudo isso, gente, ela sempre achou tudo isso. Né? Ela sempre falou que ela está entre os eleitos. Eu nunca soube quem eram esses eleitos, mas ela sempre falou isso. Então eles se acham deuses mesmo, eles se acham o próprio Deus. Normalmente eles não acreditam em Deus porque eles são Deus, sabe? E ela é bem assim, ela é exatamente assim, essa minha irmã. E como eu posso falar dela aqui, porque ela falou muitas coisas horríveis de mim no Facebook dela. Ela deu uma parada, ela parou agora, né? Depois que eu fiz um vídeo resposta dizendo que eu também ia expor ela de todo quanto é jeito, mas como sou irmã dela, eu sei muita coisa muito ruim que aconteceu, que ela mesma fez e que, naturalmente, se ela continuar falando em mim, eu posso simplesmente falar essas coisas também. Bom, isso já faz mais de um ano e ela parou assim de fazer, né? Mas ela ficou tão brava comigo, a ponto dela me expor assim, foi quando ela percebeu que eu tinha escapado dela totalmente, porque eu escapei da minha irmã depois de um tempo, sabe? De bastante tempo, muitos anos já velha, né? Não foi nem coroa. Eu escapei totalmente dela, assim, por ver que aquela mente dela não era nada daquilo que eu imaginava que era, que ela não era aquela pessoa que eu imaginava que ela era, entende? E, enfim, eu comecei a ver as articulações dela, inclusive com outras pessoas, assim, também, né? Que eram bem do meu estilo também, tá? Então, eu sou a vítima preferencial desse tipo de gente. A vítima preferencial, sabe? O meu estilo de ser, por algum motivo, ele se amolda, assim, né? A esses narcisistas, digamos assim, vampiros e tal, né? Então, o meu pai não me dominava, nunca ele conseguiu me dominar, nunca ele conseguiu botar uma ideia dele na minha cabeça. Nada, zero as ideias que meu pai conseguiu botar na minha cabeça. Mas a minha irmã conseguiu. Isso que é interessante, ela é muito mais inteligente que meu pai. A única conclusão que eu posso chegar. E também ela não veio com violências, assim, né, explícitas, porque as violências implícitas, elas estão ali toda hora. Mas por aquilo que parecia ser a razão, ela conseguiu inocular ideias dela em mim. Parecia ser a razão, mas não era a razão. Hoje eu sei que não era a razão. Por isso mesmo que eu ficava completamente perturbada, assim, diante dos pensamentos dela, que ela externalizava e tudo mais. E essas pessoas sempre elas tentam destruir a gente, sabe? De um modo ou de outro, assim, sempre elas tentam, né? Inclusive levar a gente ao suicídio. Isso é uma coisa que essas pessoas tentam direto mesmo. E, bom, então, o que eu tô querendo falar é que agora eu tô presidiária desse ser, né, que eu chamo de um ser maligno, presidiária mental, e graças a Deus que é só uma prisão mental, porque você já pensou se ele estivesse aqui comigo? O quanto que ia ser difícil poder escapar de uma prisão dessa?
eu não admiro a mente dele. Eu nunca admirei a mente dele, em momento algum. A partir do momento que ele começou, já quando ele estava aqui comigo, que ele começou a falar as coisas que ele pensava, que ele começou a fazer certas críticas, contar coisas que ele fez para pessoas, de debochar, de bullying, essas coisas assim. Na mesma hora eu tive uma, sabe, aquele afastamento assim mental daquela pessoa, né? Então eu vou conseguir escapar disso. Eu vou conseguir. Não vai ser uma coisa eterna, tá? É porque tem sentimento ainda. Eu não sei de onde que veio esse sentimento também. Tem toda aquela impressão ainda erótica, né, da pessoa. Mas isso vai acabar. Isso não pode durar para sempre. Eu não sou burra. Então isso não vai durar para sempre. Ele não conseguiu inocular em mim nem o pensamento dele, nem uma ideia dele, nem uma visão de mundo dele. Pelo contrário, eu comecei a ver que as visões de mundo dele são falsas. Porque se ele se diz um comunista, eu vi que ele não é comunista. Entende? Ele tentou dizer para mim que eu não sou uma pessoa de esquerda, tá? Eu não sou uma pessoa de esquerda no sentido de que eu não estou fazendo lutas de esquerda, como eu também não faço lutas feministas, essas coisas, né? Eu não sou uma pessoa de lutar, lutas coletivas, eu não sou esse tipo de pessoa. Não significa que eu não tenha os sentimentos reais desses movimentos todos. Eu sou uma pessoa de esquerda porque dentro de mim eu sempre fui uma pessoa de esquerda. Porque eu tenho compaixão, porque todos esses sentimentos que pessoas de esquerda têm, eu tenho, entende? Então, como que ele vem me dizer que eu não sou uma pessoa de esquerda, né? Eu não estou fazendo a luta da esquerda, não estou lá levantando bandeira e fazendo um monte de coisa, mas às vezes eu atuo, né? Quando teve, por exemplo, a eleição, eu fiquei aqui distribuindo panfletos do PT, do Lula, tudo. Eu sou afiliado ao PT, né? Eu fiquei distribuindo aqui, é super arriscado, né, gente? Porque aqui só tem bolsonarista e as pessoas são violentas. O comitê do PT levou 10 tiros aqui, no dia da eleição. À noite, graças a Deus, não tinha ninguém lá. Mas aconteceu, entende? Então, eu me arrisquei pessoalmente, né? A fazer a campanha pelo Lula. E quem não é uma pessoa de esquerda, quem não é um comunista é ele. Sabe por quê? Porque ele acredita em meritocracia. E qualquer comunista sabe que no capitalismo não existe meritocracia. Isso é base, é básico. Então, ele que não é. E ele está interessado só em sucesso, enriquecer de algum jeito, dar golpe em alguma mulher de algum jeito, sendo que ele é gay, ele quer dar golpe em mulher, entende? Tem mais essa ainda, né? Tá? Ele é uma pessoa completamente desrespeitosa, porque justamente ele sendo gay, ele veio aqui ficar comigo, em primeiro lugar, dizendo para mim que ele não era gay de jeito nenhum. Até perguntei, não era gay de jeito nenhum. Não, é só mulher. Eu falei assim, até estranho falar isso, né? Nunca tinha visto um mundo falar isso. Ele falou dessa forma. Então, é tudo mentiroso. Ele não era nem solteiro, ele não era nem livre, ele não era nem homem, né? Ou hétero, né? Não é nada dessas coisas. E muito menos também não é um comunista. Então, ele é um grande mentiroso, entende? Mas assim, é uma pessoa que desenvolve a tua ternura naquela hora que está com você, porque ele se abre, ele se entrega ali naquele momento, entende? E com mulher essas coisas são fatais, né? Porque toda mulher gosta muito da entrega que um homem pode dar para elas. Seja ela qual for, sabe, gente? Por pior que seja, se o cara chegar e disser, porque eu sou um assassina, matei minha família inteira, não sei o quê. Se ele está sendo ali verdadeiro e contando, entregando aquele sentimento, por pior que seja, as mulheres têm esse lado maternal, gente, vê que coisa, né? Então, tem tudo isso, sabe? E eu vou conseguir me libertar dessa prisão mental, porque é uma prisão mental mesmo, como diz esse psicólogo, realmente é. Isso eu percebi no mesmo instante. Quando ele tentou justamente me colocar na prisão mental, que ele me avisou que ele ia me colocar ali, né? De algum jeito assim, ele avisou e eu entendi. E eu falei, não quero isso, né? Não, sei lá, ou você vai ficar aqui comigo de algum jeito, então não quero, isso aí não me interessa. E eu achei que eu ia escapar no instante seguinte e a gente não escapa, sabe? Então é sobre isso que eu estou falando. Porque vocês tomem sempre muito cuidado quando se envolver com alguém. Seja lá o que for, olha, as pessoas, elas acabam implicitamente falando assim sobre elas, implicitamente, né? E a gente tem que procurar saber mais. Hoje eu já estou mais avião, assim, de poder não só entender mais ou menos mais, né, o que as pessoas estão falando nas entrelinhas, como também de pesquisar, antes mesmo de querer desenvolver qualquer sentimento para uma pessoa assim. Eu estou tentando fazer isso, tá? E eu vou escapar. Eu demorei muitos anos para escapar de um outro que eu tive, né? Que aquele não era prisão mental, tá? Ele era boa demais, aquele também. Mas sexualmente ele foi muito forte para mim, muito mais do que esse, inclusive, muito mais, não tem como. Mas assim, eu me libertei daquilo, né? E também eu sempre vou me libertando e não fico assim, tipo, trancada, sabe? Eu tento essa libertação me soltando, né? Que eu acho que esse é o jeito certo de fazer, de tentar se libertar de prisões mentais, é justamente essa, né? Claro que isso afasta bastante as pessoas, porque as pessoas ficam com medo.
As pessoas ficam com medo. Se é um vampirismo, você corre um grande risco de se tornar, então, o vampiro, igual o vampiro. Mas eu não vou me tornar o vampiro, tá? Eu já não estou me tornando, eu não me tornarei o vampiro, eu não farei poses assim, eu não vou fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que eu tenho um pouco mais de chance, assim, de sair disso, né? Por mais que às vezes seja muito duro, tá? Enquanto eu estiver mandando e-mail para ele, por exemplo, deixando qualquer tipo de recado, até falando aqui essas coisas, é porque eu ainda estou nessa prisão. Mas eu vou sair dela. Eu vou conseguir sim. O livro, aquele que eu falei que ia escrever, eu estou escrevendo ele. Ele vai ser bem interessante porque eu vou falar sobre tudo isso.